capítulo 28, ele já havia consumado a sua obra, a sua missão. A cédula que era contra mim, que era contra você, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que ele arrancou, atirou no meio de nós e a cravou na cruz do Calvário. E eu amo isso aqui porque isso aqui é lindo, porque isto implica dizer que a dívida que era minha, a dívida que era sua, que nem eu e nem você conseguiríamos pagar, Jesus foi ao Calvário e pagou por nós. Eu vou repetir mais uma vez: a dívida que era minha e que era sua, Jesus foi ao Calvário e a pagou por nós. Amém, Jesus, glória a Deus. Dá uma olhada para o teu irmão e diz assim: a dívida que era minha. Dá uma olhada para o teu irmão e diz: a dívida que era minha, A dívida que era minha, que era tua, foi paga no Calvário. foi paga no Eu e Calvário. você não devemos mais nada. Amém, Jesus, glória a Deus. Jesus, após ressuscitado, nós vemos no texto do capítulo 28, antes de ele ser elevado assuntos aos céus, ele vai justamente, eu vou pregar bem devagar, ele vai justamente ao lugar que ele havia falado aos seus discípulos, em Mateus capítulo 26, o versículo 31 e o versículo 32. E eu amo isso aqui, por que, Samuel? Porque olha para cá, no capítulo 26, Jesus ainda, ele não havia passado pelo Calvário. No capítulo 26, Jesus ainda não havia passado pela martirização do Calvário. Só que o versículo 16 do capítulo 28 que nós lemos, ele está ressuscitado. Só que no capítulo 26, ele aqui não está ainda ressuscitado, ele não foi ao Calvário. Mas o que chama a atenção é que Jesus, ele diz que naquela noite os seus discípulos iriam se escandalizar. Por quê? Porque ele feriria o pastor das ovelhas e as ovelhas ficariam dispersas. Samuel, não estou entendendo mais nada. Escuta, a Bíblia diz que ele dá continuidade dizendo: eu ferirei o pastor das ovelhas, as ovelhas ficarão dispersas, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e irei adiante de vós para o monte da Galileia. Explica, eu vou te explicar. Observe que no capítulo 26, Jesus aqui, ele deixa claro que ele não veio a essa terra, aleluia, como um cego no meio de um tiroteio. Jesus sabe, aleluia, a respeito da missão que ele veio fazer a essa terra. Jesus sabia o propósito da sua missão. Jesus sabia o que ele tinha de fazer aqui na terra. E cá para nós que servimos a Cristo, ele sabia que aquilo que ele ia fazer para Deus, e conforme Deus determinou, ele sabia acerca daquilo que ele iria passar, o processo. E olha para cá, o processo é algo que na vida das pessoas, às vezes ela quer pular o processo. Só que na liturgia de Deus, aleluia, e na cronologia de Deus, não há como nem eu e nem você pularmos o processo. Que para primeiro eu viver o propósito, eu tenho que passar primeiro pelo processo. E Jesus deixa claro aqui dizendo: olha, nesta noite vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito, irmão, eu amo isso aqui, porque isso aqui é lindo quando ele diz: olha, está escrito, não pelo homem, não por Deus. Quem escreve a minha e a tua história é Deus. Aleluia. O salmista diz no Salmo 139, o verso 16, na denominada Bíblia NBV, ele disse: antes que meu corpo tomasse forma humana, o Senhor já havia planejado toda a minha trajetória, e escrito no teu livro e determinado cada um deles, quando nem ainda eu existia. Irmão, você sabe o que quer dizer isso aqui? Ei, tu não era nem formado, mas Deus
já me conhecia e já te conhecia. É Ele que escreve a minha história, é Ele que escreve a tua história, é Ele que designa a minha história, é Ele que designa a tua história. Agora o segredo está aqui. Jesus disse: porque está escrito, viver conforme Deus determinou. Se tu não pegar isso aqui, eu paro. Quando eu e você vivemos como Deus determinou, olha para cá, pode soprar vento, pode levantar o inimigo, as ondas podem querer tentar naufragar o nosso barco, mas quando nós estamos vivendo como Deus quer, irmão, o que se levantar no meio do teu caminho é fichinha para Ele. Foi cantado aqui nesta noite, é Ele que acalma as ondas, é Ele que ordena o mar para o mar se aquietar. No salmista disse: olha, sou eu que tenho o controle das ondas, sou eu que faço o mar se aquietar, e quando as tempestades se levantam, eu faço acalmá-la. Aí Jesus diz: olha, ao terceiro dia eu ressuscitarei, e irei adiante de vós para o monte da Galileia. Irmão, descansa teu coração, porque Jesus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Porventura falaria ele, não assumiria? Prometeria ele, não cumpria? Ele diz na sua palavra em Jeremias capítulo 23 e o versículo 29: porventura não é a minha palavra como fogo, e assim diz o Senhor, e a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Aí ele diz em Mateus 24 e 35: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas Senhor, o Senhor vai ser crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Irmão, a ele diz: eu irei adiante de vós para a Galileia. Jesus sempre no encontro, ele nunca chega atrasado. Jesus sempre chega na hora certa. Aleluia. Aí no capítulo 28, versículo 16, ele está justamente no lugar conforme prometido, no Monte da Galileia. E é no Monte da Galileia que Jesus vai dar as ordenanças para os seus discípulos. É no Monte da Galileia que ele vai dar uma sublime missão para os seus discípulos. Glória a Deus. Irmão, olha para mim, aleluia. Quando pregamos sobre missão, alguns até por dúvida, outros até por curiosidade perguntam: irmão, o que é missão? O que de fato significa missão? Qual é a sublime missão da Igreja de Cristo aqui na terra? Olha para mim que eu vou te explicar. O significado de missão no latim é missio, que diz respeito à ação de enviar, lançar ao alvo com determinado objetivo ou propósito. E missão surgiu dentro da necessidade, quando o primeiro homem havia pecado, havia caído, Adão, e trouxe o pecado, e através do pecado trouxe a morte. Então quebrou a aliança do homem com Deus, quebrou a comunhão que o homem tinha com Deus, o seu relacionamento que o homem tinha com Deus foi ferido. Aí então surgiu a necessidade de missão no coração de Deus, de enviar Cristo para reconciliar o homem novamente com Deus. Assim é missão. Quem está entendendo o que está sendo pregado aqui nessa noite? Glória a Jesus. Então, o que de fato é missão? É propagar o Evangelho a toda criatura. E a missão da igreja, enquanto ela vive aqui na terra, é justamente também manter-se como sal nessa terra. Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13? Vós sois o sal da... Vós sois o sal da... E se o sal for salgado demais ou insípido, o que há ou como há de prestar para alguma coisa? Nada mais para presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas quando nós olhamos para a característica de sal, Igreja de Cristo, nós vemos que fala aqui de simplicidade, fala de caráter, fala de boa reputação e fala de bom testemunho. E quando nós olhamos para a noiva de Cristo, ela tem essas características dela. A noiva de Cristo é uma noiva de caráter. A noiva de Cristo é uma noiva simples, bem adornada, sem
mácula e não é impura. A noiva de Cristo, ela é santa. Eu estou pregando aqui para a noiva de Cristo aqui nessa noite. A noiva de Cristo, ela tem uma boa reputação aqui e fora. Olha para os jovens, uma simbolização da igreja de Cristo. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem Judá eles eram crentes, eram fiel, mas quando foram para a Babilônia, eles permaneceram fiel. Então isso aqui é sinônimo de sal. Ele é sal em Judá e sabe ser sal também na Babilônia. Aleluia. Olha para mim, Deus, Ele me chamou e te chamou para ser um sal dessa terra, para dar sabor aonde chegar. Aonde eu e você chegar, as pessoas olhar para mim e olhar para você e dizer: eu vejo Cristo na vida daquela irmã, e eu vejo Cristo na vida daquele irmão. Eu vejo Cristo na pessoa daquele irmão. Fala de caráter, fala de boa reputação. E olha para mim, irmão, o que a gente estamos vivendo hoje, quando se trata de missão, a igreja de Cristo hoje em dia, ela está sendo bombardeada, não aqui, mas em muitos outros lugares. A gente observa que já não se tem pregado o genuíno evangelho de Cristo. O que se tem pregado mais sobre o altar, vocês conhecem, já ouviram já a história, as demais coisas. E o Cristo que é o foco da mensagem, o Cristo que é o centro do culto, está ficando de lado muitas das vezes. Mas eu louvo a Deus que hoje aqui o que está sendo pregado não é sobre portas abertas. O que está sendo pregado hoje aqui não é sobre chave de carro. O que está sendo pregado aqui não é chave de moto. O que está sendo pregado aqui é sobre Cristo. É sobre a missão que Ele me deu e a missão que Ele te deu nessa noite. E é justamente o que a gente estamos fazendo aqui, anunciando acerca do Cristo. O Cristo que um dia foi ao Calvário, dar a vida por mim e dar a vida por você. O Cristo que um dia morreu por nós para trazer salvação e vida eterna a todos aqueles que creem. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, irmão, eu poderia aqui, na minha simplicidade, falar acerca da descida do Cristo a essa terra, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E a saber, uma das maiores missões do Cristo, sabe qual foi? Isaías capítulo 53. Você vai ver que ele era homem experimentado, homem de dores, homem desprezado, homem do qual as pessoas olhavam para ele e não via beleza alguma em sua pessoa para que o atentasse para ele. Ele foi moído, ele foi ferido, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. E sabe como muitos olhavam para ele? Com um olhar de desprezo. Se você observar a trajetória de Cristo quando chegou ao Calvário, aquela via dolorosa de Jerusalém, aonde ele foi cuspido, aonde ele foi blasfemado, aonde bateram no nosso Jesus, mas ele foi fiel na sua missão. Aleluia. Não estou entendendo, Samuel, eu vou te explicar. Eu quero te dizer que na missão que eu e você estamos cumprindo aqui na terra, Deus nunca disse para mim e para você que seria fácil, mas de uma coisa eu sou sabedor, que Ele estará comigo e com você até a consumação do século. Se você for fiel, Ele será fiel. Se você permanecer na posição, Ele estará comigo e estará contigo até o final da jornada. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Os discípulos, por pregar o Evangelho de Cristo, eles passaram perseguições, eles apanharam, muitas das vezes foram presos. Eu prestei atenção no hino que as senhoras cantaram aqui, o primeiro hino: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando.
para manter a semente do Evangelho. Eles iam morrendo de Cristo falando. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmão, olha para mim. Aleluia. Evangelho sem luz, irmão, não é evangelho. Sabe essa mensagem que está sendo pregada aqui? Muitos não pregam, sabe por quê? Não vê o povo pular, não vê o povo rodar. E quem disse que eu estou preocupado para ver o povo rodando ou pulando? Eu estou preocupado em ver a noiva de Cristo aqui nessa noite sendo edificada pela palavra. Glória a Deus. É a palavra do Evangelho que me fortalece e te fortalece. Ô irmão, hoje muitas das vezes a gente vê oba-obas por aí, as pessoas rodam, nada contra. Roda, cai. Sabe por quê? Deus vai abrir a porta para você. Deus vai te dar o carro, mas essas mesmas mensagens não me prepara e não te prepara para enfrentar as dificuldades. Certo dia Jesus estava pregando e os discípulos olharam e disseram: Jesus, o povo está indo embora. Aí Jesus olha para ele assim e diz: vocês talvez não querem ir embora não? Aí Pedro olha e diz: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? A palavra não agradava a carne das pessoas, mas a palavra de Cristo é vida, é saúde, é vitamina para o meu sócio e para o teu sócio. A palavra de Cristo, ela me fortalece, te fortalece e te dá graça para eu e você permanecermos de pé e caminharmos até o final. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Irmão, observe que essa ordenança que Jesus dá aqui, para ir por todo mundo, ele vai dar justamente aos discípulos que passaram 3 anos e meio com ele no seu ministério. Vê se ele dá uma ordem aqui para a multidão, irmã. Ele não dá. Ele vai dar uma ordem para quem estava com ele na caminhada, para os discípulos. E antes dele dar ordem, ele instrui os discípulos primeiro. Depois que ele instrui 3 anos e meio do seu ministério, e após ressuscitado, agora é que ele começa a dar ordenança: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. A palavra discípulo aqui é matete ou matematicus. Ela está empregada nos 4 evangelhos do livro de Atos, cerca de 270 vezes, que ela submete ao pupilo, debaixo da ordenança de um professor. Observe que quem é o mandão aqui, e quem está mandando, quem ensina aqui, quem dá as ordens é Jesus, e os discípulos são apenas aprendizes, são apenas alunos. Então ele dá ordem para os discípulos e levar a sua palavra. E sabe quem é a palavra? É o próprio Cristo em pessoa. E aí há uma pergunta que para aí, uma dúvida na cabeça de muitos crentes: ô irmão Samuel, enquanto a igreja prega a palavra e muitos lá fora não querem receber a palavra, despreocupa. Mateus 10,14, ele diz: estou entrando em uma cidade e o povo não receber e não escutar a palavra que a noiva de Cristo está pregando, sacode o pó da sandália daquela casa ou daquela cidade e vai embora. Porque João capítulo 12, versículo 48, ele disse: eu não há de julgar, mas as palavras que foi pregada, ela há de julgar aquela pessoa no dia do juízo final. Então olha para mim, eu quero te encorajar: continua pregando a palavra do jeito que Deus manda. Continua falando que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma e prepara o homem para ir morar no céu. Cadê o povo que quer ir morar no céu aqui nessa noite? Glória a Deus. Sabe por que eu e você está aqui nessa noite? Porque o evangelho que eu e você ouvimos foi João 8,32.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. É a verdade que me liberta e a verdade que te liberta. É a verdade que arranca o homem do tráfico e põe ele para sentar aos lugares ao lado dos príncipes. É a verdade que tira a pessoa lá do lamaçal do pecado e põe ela para sentar no meio da noiva do Cordeiro. O salmista Davi disse: tirou-me do charco de lodo, tirou-me do lamaçal do pecado e firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Olha para cá, irmão. O cântico que Deus colocou na boca do salmista não é esse cântico que o mundo canta lá fora, não. É o cântico dos céus. É o cântico que a igreja está cantando aqui nessa noite. A igreja, ela vem anunciando as verdades do Evangelho até hoje. E por ela anunciar as verdades do Evangelho, cumpriu o ID. A igreja hoje em dia está sendo perseguida. Estão querendo fechar a boca. Ai, irmão, mas ninguém fecha não. É verdade. Fecha não. Porque Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmão, o homem só vai até onde Deus quer. Ninguém para o povo que Deus estabeleceu na terra. Eu e você temos promessa. Ele disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Ninguém para a igreja de Cristo. E por você cumprir o ID. E deixa eu te falar um segredo aqui. O ID aqui que a igreja cumpre aqui, na ordenança de Cristo, o evangelho que a igreja prega aqui, é graça, é favor imerecido. É João 13,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Olha para mim. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, não é obrigado, que nele crê. Se crê, amém. Se não crê, o que é que o texto diz? Não é condenado? Ele não obriga. É feito em Mateus 16:24. Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, não é obrigado, mas negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e... A mesma coisa é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, olha a expressão, para todo, não é todos, é todo. O que ele está dizendo aqui entre linhas é para os que crê, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Ele veio para me dar vida eterna e veio para te dar vida eterna. Eu vou repetir: ele veio para me dar vida eterna e te dar vida eterna. Mas pregadores, se o mundo tentar me condenar, descansa. João 5:24, ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, olha para cá, mas passará da morte para a vida. O juízo desse mundo não tem poder sobre a minha e a tua vida, porque eu e você somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Paulo um dia estava tão preocupado em Romanos capítulo 7, que ele chegou a dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu quero, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. Aí Paulo diz: que miserável homem eu sou, quem me livrará da condenação eterna? Aí Paulo se lembra que ele está em Cristo. Ele diz em Romanos 8:1: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Dá uma olhada para o teu irmão e diz assim: nenhuma condenação há para mim e para você. Nenhuma condenação há para mim e para você. Eu pensei que a igreja ia selar essa palavra com glória a Deus bem forte. Aleluia. Olha para mim, eu vou te explicar. Tem gente que não teve noção da palavra, não. Eu vou aprofundar o simples. Está vendo esse ar que você está respirando? Tá bom, tá? Mas tem pessoas que no momento dessa fala, segundo a Organização de Saúde, ela diz que a cada 1 segundo morrem 3 pessoas na face da terra, e a cada 3 segundos morre uma pessoa. Enquanto eu estou terminando essa fala aqui, tem pessoas que estão morrendo de infarto, tem outras que estão morrendo de acidente, mas olha onde Deus está colocando eu e você. Nesse lugar aqui, adorando a Ele, cultuando. Será que Jesus merece glória a Deus? Aleluia. Será que Ele merece um aleluia teu? Eita Deus. Irmão, me perdoe a palavra, eu não vim pregar chave de carro, eu vim pregar a palavra. Irmão Samuel, eu não entendi, olha para mim. Tem pessoas que estão descendo uma sepultura sem salvação. Lucas 16, versículo 19 por diante, é uma verdade que ninguém pode esconder. Jesus fala acerca do rico e do Lázaro. Olha para mim, o Lázaro não tinha uma casa, não tinha uma cama, estava ferido de chagas do pé ao alto da cabeça, mas era crente. E quando partiu para a eternidade, foi morar na glória. E sabe quem veio recepcionar ele, irmão? Os anjos. Aleluia! Irmão, olha para mim. Você sabia, não ferindo o texto, que a nossa geração, na maioria das vezes, ela está sendo deturpada pelas coisas? Porque carro, casa, para Deus Ele chama de coisa. Onde é que está isso? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu te acrescentarei. O mendigo não tinha casa, não tinha carro, não tinha cama, comia a comida que o rico jogava do lado do muro, mas quando morreu foi para a glória. E quem veio recepcionar a alma dele foi os anjos. Aí o texto diz que o rico, quando morre, ele se encontrou no Hades, porque não tinha Deus. Faltava ainda ter um encontro com Jesus, faltava ainda ter um relacionamento com Jesus. Mas para mim e para você hoje é diferente, porque eu e você estamos aqui não é à toa. Eu e você temos Cristo na minha e na tua vida. Lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16? Não sabeis vós que sois templo do mundo? Não, sois templo de Deus. E quem habita em mim? O homem não. Quem habita em mim e você é a pessoa do Espírito Santo. Eu e você temos tesouro dentro de mim, dentro de você. Oh, irmão, esse tesouro é tão precioso. É por isso que o inimigo tenta bombardear a mim, bombardear você, tenta lançar flecha, tenta te caluniar, tenta te parar, tenta te barrar, tenta te defamar para tentar tirar a sua comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E Jesus disse: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. Você tem guardado esse bom depósito com a pessoa do Espírito Santo? Essa pergunta ela começa primeiro por Samuel, porque não é daqui, não é daí só para lá, não, começa primeiro por mim. Você tem guardado esse bom depósito, a pessoa do Espírito Santo? Quando guardamos a nossa comunhão com Ele, olha para mim, não tem enfermidade, não tem prova,
não tem tempestade, não tem dia ruim, não tem dia mau, Ele estará comigo e com você. Ele nos abraça, Ele nos conforta, Ele nos consola. Só para aumentar a tua fé, no tempo quando eu passei o período da tuberculose, eu vim pregar aqui, foi no tempo que eu estava no processo, foi no conjunto da mocidade, na festividade da mocidade, no tempo do pastor Geraldo. E eu me lembro que uma madrugada veio aquela vontade de cuspir, e eu cuspi. Quando eu cuspi, eu olhei, saiu aquelas bolas de sangue, e do nada a crise bateu. Irmão, quando a crise bate, você vomita sangue mais sangue e os pedaços de carne. E eu me lembro que naquela hora foi difícil para mim. E eu olhei assim, olhei para a telha, e eu disse: Deus, eu vou perecer. E eu ouvi a voz da pessoa do Espírito Santo dizendo: ainda não é chegada a tua hora. Aleluia. Ô irmão, aquela palavra, aquela voz, ela me confortou. Quando eu fui para o hospital, para Portugal com a minha esposa, a gente é atendido pelo médico, volta para casa, o médico disse que a gente não estava com nada e a gente sem entender. Depois vamos para Palmar e o médico olha e diz: rapaz, ele está normal. Depois eu volto para casa, volto a vomitar sangue de novo. Aí depois a gente pega, sai daqui e Deus usa uma irmã e leva a gente para o Recife. E quando a gente chega no Recife, irmão, eu comia 2 colheres e bebia 2 dedos de suco que comia e botava para fora. E eu cheguei a um momento que isso aqui eu não podia, perfume não podia, spray não podia. Minha esposa assim está numa prova tão grande que todos os dias ela não conseguia dormir, que eu tossindo, vomitando aquela água amarela. E todos os dias, 3 horas da madrugada, era a hora que eu ia dormir. E 6 horas tem que se levantar para tomar 4 comprimidos que tem 16 substâncias. E chegou uma hora que eu disse: Deus, para mim basta. Se eu quiser me levar, estou à disposição. E eu vi aquela presença da pessoa do Espírito Santo chegar mais uma vez junto de mim. E eu senti aquele abraço. Ah, Jesus, eu ouvi a voz dele pela segunda vez: não tema, meu filho. Oh, irmão, pela situação que eu estava, o mundo para mim estava desabando, mas quando eu vi aquela palavra, varão, oh, irmão, aquilo foi uma injeção de ânimo. Você não entendeu, irmão? Quando você guarda a sua comunhão com Ele, você pode estar passando o maior deserto, as pessoas podem te abandonar, mas Ele estará contigo. Glória a Deus. Ele estará comigo, estará com você. Aleluia. A pessoa do Espírito Santo. Amém? Eu não quero passar a hora, já está passando, já são 9 e pouca. Glória, louvado seja Deus.